Oiê, só podemos falar aquilo que sabemos e só sabemos aquilo que experienciamos. E essa é a cura, é a riqueza, é a prosperidade de todos nós. Então, assim, para vocês compreenderem um pouco sobre essa linha de raciocínio, né? Expansão da consciência. Então, a criança, ela cresce, ela cria, ela experiencia, ela aprende, ela ensina, ela explode, ela intensifica no momento da pré-adolescência e da adolescência. Ela entra em conflitos, ela se perde e aos poucos vai se encontrando e se valoriza e se torna a sua própria criança. E é assim que a gente cura aquilo que está ferido na nossa criança. Então, ela está junto de nós, ela conclui o ciclo, ela experiencia tudo isso e ela está ali. E ela se torna uma nova criança. E essa nova criança nada mais é que o seu próprio filho. E este gerar filhos em si próprio, pelas suas experiências, pelas suas vivências, é o que faz o gestar real, o gestar de sua criatividade e do seu propósito de vida. E assim vou curando um trilhão de coisas dentro de mim. Então, a gente fala aqui a base presente e a base passada, olha só. Só para vocês compreenderem um pouco, casa da transmutação. Então aqui eu coloco: a vida flui no momento em que compreendemos que somos seres em movimento. Nada é fixo e nem para sempre, até que se conclua o que se faz necessário. Então, a base passada são os ancestrais. A base presente é a família de origem. A base presente consciente é a base que a gente está, ou seja, o trabalho, a família atual, quem está realmente ao seu lado nesse momento que você está concluindo determinada situação. Então, para eu fazer a vida fluir, eu caminho, eu subo, eu desço e assim vou alinhando até que eu chegue ao equilíbrio. E eu fui um trilhão de coisas, justamente porque precisava aprender sobre. Eu fui artesã, fui professora, coordenadora pedagógica, diretora de escola, psicopedagoga, faxineira, cozinheira, cuidadora, fundadora de projeto, culinarista, agente transformador, terapeuta, pet terapeuta, até que eu chegasse aonde eu queria, que era compreender sobre todos esses aprendizados. E aí então eu ouço o chamado da espiritualidade, dizendo: expanda sua consciência, não é só sobre isso, a vida é fluir. E aí então o aprendizado é concluído mediante a essa explanação, não diante aquilo que tem um monte de coisa para me aprender ainda, um trilhão, e sempre vai haver. Mas neste momento, na explanação de por que devo me prender a determinada situação, por que não posso experienciar, né? Então aí chega o aprendizado concluído, a missão é realizada, ou seja, eu passei por tudo aquilo que se era necessário para este ciclo
e entro no propósito, encontro o propósito. Qual que é o propósito? Sempre foi o de cura e de transformação. O de cura, de olhar para si, o do amor próprio, o de não permitir que outras pessoas abusem e manipulem a minha energia, ver todos esses erros e tentar transmutá-los em acertos, buscar a minha verdade de um modo geral com relação às questões da minha força interior, que é a espiritualidade, né? E o que aconteceu quando eu cheguei na espiritualidade? Eu tive que entrar em jornada de solitude. Eu quis isso? Não. Eu fui levada a isso. Houve muita dor. Eu precisava entrar para dentro. Houve muita dor, muito afastamento, para que eu pudesse identificar tudo que necessitava. E aí, quando eu entro na espiritualidade, na minha verdade, eu entro no acesso ao meu acástico. E isso todo mundo pode fazer. Assim, eu fui desenvolvendo a minha espiritualidade junto ao que sou de verdade, sem dogmas religiosos. Mas para isso eu precisei me desprender desses dogmas, né? Então é eu com eu mesma, entende? E aí, acessando o acástico, eu venho com toda a bagagem da ancestralidade. E aí, então, eu vou falar sobre reencarnação, sobre questões de acesso à linha temporal, né, de regressão, né, a facilidade que eu tenho de viajar no tempo, por que foi me dada essa questão e por que eu entro neste caminhar de ter que me colocar no lugar do outro, da autoempatia, da compaixão. Então, há um trilhão de coisas para serem explanadas para que a gente chegue a um propósito. E isso é mais que 52 anos. É antes. E é contado também o tempo que se retorna, né? Então, a cada ciclo que eu fui concluindo, eu morri. Eu morri, retornei, fui para a espiritualidade, revi tudo, voltei, morri. Sou feita de setênios, então no mínimo 7 vidas aí. E nisso gera um trilhão de conhecimentos. E o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que falar. Eu não posso aprisionar esse conhecimento para mim. Esse conhecimento abre oportunidades de novos empregos, de novas conquistas, de estabilidade e segurança para os demais, de saúde universal. Não me cabe fazer isto. A minha espiritualidade, ela é assim. Ela precisa experienciar cada parte para poder conhecer, para poder ajudar o outro. E foi só aceitando isso é que eu fui me curando. Então não adianta a gente se colocar no papel de que eu tenho que estar num determinado emprego porque isso é o que eu tenho que fazer e tenho que pagar as contas. A gente vai pagar as contas de qualquer forma. Eu paguei muita conta aqui, no invisível. Paguei conta até que não era minha. E fui absorvendo conhecimentos. Agora eu tenho que pôr isso para fora. Né? Então, o que eu quero dizer, gente, é que da noite pro dia a vida muda. E se a gente não se permitir sair da zona de conforto, não experienciar essas dores, não olhar para as nossas responsabilidades, vai ficar pior.
cada vez pior. Porque vocês não perceberam ainda que nós estamos no terceiro milênio. Não dá mais para a gente continuar vivendo a vida dos nossos avós. Nós temos que aprender com eles, ver quais eram as dificuldades e transmutar essas dificuldades. Isso é honrar, isso é agradecer, isso é dizer assim, obrigada por me mostrar as suas dificuldades para que eu possa fazer diferente, pois todos aqueles que vêm após, ou seja, os filhos, eles devem ser melhores que os pais, que os avós, que os bisavós. E se não mudarmos esta consciência agora, se fará muito complicado à frente, pois as crianças novas estão chegando, as crianças, as novas sementes estelares, com uma bagagem complicadíssima. Como disse, sou uma das primeiras e pastei muito para chegar até aqui. Essas crianças, eu tive o privilégio de ter a base, mas essa não é a realidade. Crianças nascem sem pais, ou abandonadas, ou largadas, enfim. Eu tive muita confusão no meu caminhar, muita, mas é mais fácil do que o que essas crianças que estão a chegar. Então, crianças autoempatas, 10 vezes mais com autoempatia que a minha, que se não olhadas e vistas adequadamente, se tornam nos grandiosos narcisistas, que é o que a gente está experienciando nos dias atuais. Pois esses narcisistas todos que estão perambulando por aí são justamente essas crianças que não foram vistas. E há tempo para rever sobre isso. Então, se você não quer se sentir responsável por gerar filhos que vão trazer muitos conflitos, comece a ver sobre esse tudo. Não é só sobre trabalho, é sobre compreender que somos parte do tudo. É vibrar pela vitória do outro, porque este outro bem, ele fortalece você. E assim existe a troca. Não é colocando o pé na frente. É estar apoiando, não dando o peixe, mas apoiando em todos os setores. Cada um no seu caminhar. Mas se ficarmos colocando tantos empecilhos assim, uma criança autoempata se perde. E aí surgem determinadas situações, como por exemplo, os riscos contra a própria vida. É preciso ter uma responsabilidade universal. É preciso olhar para essa saúde universal. Já chegou o tempo. E é sobre isso. A minha vida é sobre isso. Todo esse caminhar, para todos vocês que me conhecem. Ah, mas você não está trabalhando mais acolhendo os animais? Eu vou estar sempre acolhendo os animais, só que agora de outra forma. Porque o que eu precisava aprender naquele momento, naquele estado, eu já aprendi, agora eu tenho que passar isso para outras pessoas.
Entendem? Eu não posso ser cuidadora de animais o resto da minha vida. Eu tenho que aprender com aquilo e transmutar e criar novos horizontes. E assim com tudo na vida. Eu não posso ser só professora, eu não posso ser só um marqueteiro, eu não posso ser só uma cozinheira. Enfim. E assim a gente vai crescendo e abrindo caminhos. E agora eu preciso aprender sobre outras coisas. E então entro num novo ciclo, apoiada naquilo que já sei, naquilo que estou transmutando, num novo a criar e sempre tentando fazer crescer essa criança. Pode ser que eu continue eternamente criança, já que em mim habitam diversas delas. Pode ser que não sei. Só sei de uma coisa: é hora de começar um novo. Beijos.